Mas vamos lá. Hoje eu fui convidada para trazer uma palavra e eu falei, ai Jesus, porque não era eu, era ele, né? Aí eu falei, ai Jesus, eis-me aqui. Bonito falar isso, né, gente? Quem vai? Eis-me aqui. Mas Deus é tão maravilhoso que pode pegar você de surpresa, mas Ele já escreveu e determinou todos os seus dias, então é o Espírito Santo que faz, Ele deixou tudo em paz. Segunda-feira à noite Ele pediu para mim substituí-lo. Na terça-feira de manhã eu fiz um DDS, eu sou técnica de segurança em uma obra, em uma construção. E a gente começou a campanha agora em novembro sobre Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata. E eu, como técnica de segurança, levei então a campanha lá para os meus colaboradores, homens, 50 homens só, e eu lá falando sobre a prevenção. Fui tão bem, gente, que o engenheiro falou assim, ô Simone, você não pode ir amanhã na outra obra lá falar também sobre isso? Eu falei, vou, né? Vou. E quando eu estava na outra obra que não era a minha, na quarta-feira, eu falei uma frase. Até então não tinha a palavra do Senhor. Eu falei assim, homens, muitas vezes um toque salva a sua vida. Aí eu falei, Jesus, obrigada. Muito obrigada. Você já parou para pensar no poder de um toque? Há diversos tipos de toque. Ó, tá ouvindo o toque? Tá anotado o meu sapato? Há esse toque. Há o toque aquele assim, ó. Presbítero Diego, quando o Bispo Alex chegar, me dá um toque. Há esse tipo de toque, sim. Há aquele que você está lá escolhendo uma fruta, aí você vê, ih, olha, tem vários toques aqui. Alguém apertou muito essa maçã, vou pegar outra. Há toque que você ouve, há toque que você vê, há toque que você sente, sim ou não? E ali eu comecei a pensar, você já pensou no poder de um toque? Algo tão simples, algo tão comum, não é verdade? E há poder na simplicidade, há poder naquilo que é comum e que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos. Aí eu comecei a pensar, né? Puxa vida, esse tipo de toque que eu falei é o toque comum, é o toque aqui da terra. Mas nós cristãos buscamos um toque sobrenatural, um toque de unção, um toque de cura, um toque de transformação, um toque de renovo. Em outras palavras, o toque de Deus. E nessa busca por este toque, nós fazemos vigílias, campanhas de oração, jejum, tudo para sentir esse sobrenatural sobre as nossas vidas, que vai nos trazer uma transformação. Pensando nisso, olha que é algo profundo, né? Uma frase, uma campanha num lugar totalmente diferente, eu comecei a pensar nesse toque. Mas pensando nesse toque, eu fui lá para Marcos 5. Abre lá comigo. Marcos capítulo 5. Acharam? Nessa busca por este toque sobrenatural, muitas vezes a gente esquece que não só precisamos desejar ser tocados,
mas nós precisamos também tocar. Foi o que essa mulher, que nós vamos ler agora, fez. Marcos capítulo 5, versículo 24. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Até aqui. Ah, Santo Espírito de Deus, a tua palavra está aberta. Sabemos que sem ti nada podemos fazer, nem entender. Mas, através da tua presença em nós e através de nós, neste lugar, vem, Senhor, com a tua revelação, vem com o teu poder, vem com o teu toque. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Mas espera aí, gente. Eu comecei a pensar nos toques, algo comum, algo simples, vários tipos de toque. Aí Jesus me leva a Marcos 5. A essa mulher que fazia já 12 anos que estava sofrendo de hemorragia. Cultura judaica. Quando você está nos seus dias de mulher, ou neste caso que ela tinha essa enfermidade, né, que sangrava, ela não poderia viver no meio da sociedade, então ela também não poderia ficar junto dos seus, da sua família, dos seus amigos. Ela ficava isolada de tudo e de todos. Uma mulher como essa tocou Jesus. Um toque simples, um toque comum. E naquele momento ela foi curada. Aí eu fiz outra pergunta, então, para o Senhor Jesus. Um toque, um simples toque. Que toque é esse que fez toda a diferença? Porque quando eu, estamos na nossa casa louvando, adorando ao Senhor, nós estamos reverenciando a Ele e tocando nele, declarando o nosso amor a Ele, declarando realmente, reconhecendo todas, né, os seus feitos, os seus cuidados. Não é esse toque, Senhor? Quando eu estou na igreja, quando você vem na igreja, no momento de louvor, gente, que momento de louvor! Quando os filhos se reúnem na casa do Pai, né? Quando eu creio que Jesus fala assim, ó, espera aí, anjos queridos e maravilhosos, meus filhos, olha que lindo, fulano, beltrano, ciclano, está louvando, deixa eu ouvir o louvor perfeito que sai dos lábios dos meus filhos. Eu não estou tocando no Senhor Jesus? Qual é esse toque que fez toda a diferença, meu Pai? E aí, eu vejo que este toque, o poder do toque no Senhor Jesus, não tem nada a ver com força, não tem nada a ver com que eu sei mais do que você da palavra do Senhor,
Eu vivo mais do que você da palavra do Senhor. É um toque de esperança. Por mais que aquela mulher tivesse gastado tudo, todo o seu recurso, com médicos, com remédios, com tudo aquilo que ela ouvia e ia atrás, e não tivesse dado certo, quando ela ouviu o nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder? A esperança dela fez com que ela enfrentasse o medo, o desprezo de toda a sociedade. Com certeza ela deve ter colocado uma capa, ter ido lá, né? Ela não foi lá toda de rosto, assim, olha quem me conhece, eu estou aqui, vou tocar em Jesus. Mas ela teve a sabedoria, ela teve o discernimento do que fazer, e ela foi até o Senhor Jesus, enfrentou o medo e toda aquela multidão, porque ela sabia que aquele homem era alguém diferente, que aquele homem era um homem a qual já tinha feito vários milagres, e que aquele homem então faria um milagre na vida dela. Você sabe que quando a gente fala esperança aqui no Brasil, eu lembro do verde. Verde é esperança, não é Palmeiras, tá bom, gente? Quando a gente, glória a Deus, quando a gente fala de esperança, a esperança é a última que morre. Mas nós somos muito pessimistas, né? Ela morre muito rápido. Só que a esperança, vamos lá para a cultura judaica, tem um significado muito diferente para os judeus. A palavra esperança, em hebraico, tikvá, ela significa expectativa, confiante e ativa. Então, a esperança que tem que ter no teu coração, quando você toca Jesus, tem que ser algo que faz com que você se sinta motivado, desafiado e confiante. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. A mulher, ela não parou para pensar, eu estou com esta enfermidade há 12 anos, porque eu mereço, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, ou porque eu fiz aquilo outro. Não. Ela olhou para ela e olhou para aquele que salvava, libertava, curava, restaurava, e ela falou, se foi com ele, será assim comigo. Então, uma das coisas que eu aprendi nessa questão de tocar Jesus, é tocar com esperança, confiando, acreditando. Foi com ele, será comigo. E é com você. Independente do que você fez, independente do que você pensa, Deus é quem sabe quem é você. E deixa Deus colocar isso no seu coração. A importância que você tem. O filho amado que você é. Os seus problemas, as suas dores, Deus não é alheio. Ele quer te dar essa esperança. Mas por que Deus não me toca? Porque talvez seja a sua vez, assim como a mulher, de ir até Ele e tocar nele. E não de ficar sentadinho se queixando, esperando que Ele te toque. Amém? Mas eu aprendi mais. Aprendi que essa esperança, tikvá, é o hino de Israel. Gente, quem que é o povo de Israel? Quem que é o povo judeu? É aquele que você lê desde o início até os dias de hoje. Os inimigos se levantam para quê? Para exterminar. É um povo que é perseguido, mas que eles têm tikvá. Fala tikvá. Sim, eles têm a verdadeira esperança que está em Jesus Cristo. Então, o hino de Israel, como chama? Ha-tikvá, a esperança. E diz assim, ó, quer que eu fale em hebraico ou em português?
Eu vou ler em português. Enquanto dentro do coração de cada alma judaica palpitar, e na direção do Oriente para frente, os olhos se dirigirem a Sião, ainda não passou nossa esperança. A esperança de 2000 anos, de ser um povo livre em nossa terra, a terra de Sião e Jerusalém. Amado, ainda não passou a esperança. Não importa o seu problema, não importa a sua enfermidade, ela é gigante. Ah, dele é maior. Não importa, é gigante sim, porque aquilo que incomoda o teu coração, incomoda o coração do Pai. A Bíblia não fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Então aquilo que te incomoda, incomoda o teu Pai. Quando Abel olha para Alice e vê um olharzinho triste, Abel também fica. Puxa, filho, o que aconteceu? Puxa, filha, será que eu posso te ajudar? Não é verdade? E imagina o coração do nosso Pai. Então, a promessa que foi feita há 2000 anos atrás, Israel diz que há esperança. Olhe para frente. Na tua vida há promessas de vida e não de morte. Há promessas de cura e não enfermidade. Há promessas de paz e não de guerra. Há promessa de prosperidade e não de escassez. Não é verdade? Então, haja com esperança. Toque no Senhor Jesus com tiquevá, com esperança. Essa esperança que traz a confiança, que faz você se mover, que faz todo o medo cair por terra em nome de Jesus. Amém? Mas essa mulher também tocou com fé. Posso falar uma coisa para vocês? Fé eu também tenho. Fé eu também tenho. Meu time Corinthians vai ganhar. Tenho fé nele. Né? Às vezes a gente confunde fé com emoção. Às vezes a gente confunde fé com pensamento positivo. E não é isso. E não é isso. A gente sabe lá o que diz em Hebreus, né? O que é fé? É a certeza. Muito bem, certeza de que vai acontecer aquilo que eu não estou enxergando. Porque quem faz não sou eu. Quem prometeu é fiel para cumprir. Eu sempre guardo uma frase da Êxila quando ela perdeu o filho dela, né? Chorei muito naquela época e amo a Êxila, né? Êxila é minha amiga, sim. Minha filha cresceu achando que era minha amiga, porque eu falava minha amiga Êxila. Quando ela descobriu que não era, ela falou, mãe. Mas é porque eu amo o ministério dela. Não a conheço, nunca a vi pessoalmente, mas os louvores, as ministrações dela, eu me identifico muito. E logo depois, né, desse acontecido na vida dela, ela virou e é meu lema. Eu não vivo pelo que sinto, mas eu vivo pelo que creio. E sabe no que eu creio? Que essa palavra, independente do que eu estou passando, gente, eu estou passando por um bocado que a vitória vai ser tão grande. Essa palavra, independente do que eu estou passando, do que eu estou sentindo, é verdade sobre a minha vida. Aquilo que os meus olhos veem, aquilo que os meus ouvidos ouvem, aquilo que o meu coração sente, ou até mesmo o meu corpo sente. Eu não vivo por causa disso. Eu vivo pelas promessas que o Senhor Jesus tem para que eu viva aqui na terra. E quando essa mulher fez aqui, ó, o toque de fé, ela não tinha mais palavras. Porque todas as palavras, recurso financeiro, né, pedido de ajuda, ela gastou. Mas ela tinha a confiança. Ela tinha a certeza de que ao se aproximar do Senhor Jesus,
Ele não precisava nem ver ela, mas só dela chegar até ele e tocar, ela seria curada. Será que nós temos essa fé? Essa confiança de que quando tudo está na contramão daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem precisado, você olhar para o alto e falar: Senhor, estende a tua mão na minha direção e passa de mim esse cálice. E viver como se realmente todo aquele turbilhão que estava sobre você não existisse mais. Ela poderia ser, ali naquele momento, na multidão, alguém reconhecer ela e virar aquela bagunça só. Imunda! As pessoas começarem a realmente ali destruir ela, mais do que o emocional dela já havia sido destruído. Será que a gente tem coragem, tem fé suficiente para nos erguer diante de um problema gigantesco de anos, 12 anos, e falar: esse problema não é meu, Senhor, é teu, porque a tua palavra diz isso a respeito deste problema, e eu creio. Foi o que ela fez. Foi o que ela fez. É diferente a fé de um simples sentimento. A fé te traz segurança. A fé te dá uma certeza que até você pensa: será que eu estou louca? Olha o que está acontecendo, mas eu estou numa paz, numa alegria. Ai, que dor, mas olha, isso não vai me impedir de nada, porque a cura já está sobre o meu corpo. Ai, que boleto alto, pelo amor de Deus, não vou pensar nisso hoje, porque que dia que eu tenho que pagar? Dia 10, então, basta cada dia o seu próprio mal. Hoje eu vou ter paz, vou ter alegria, porque o meu Pai é dono de todo ouro, de toda prata, o recurso Ele vai trazer. Será que nós temos essa fé de acreditar que a palavra que está sobre nós, ela é verdadeira, e nós vamos viver realmente o que essa mulher viveu? Mas eu aprendo mais. Eu aprendi também, olha, um simples toque, viu? Você viu, Camille, que coisa louca? Que o toque transforma. Ele transforma. Aquela mulher, lembra? Então ela era imunda, por causa do fluxo de sangue que havia nela. Ela não podia viver em sociedade, nem com sua família, não podia ter contato. Mas quando ela tocou, o que aconteceu? O versículo diz que, naquele mesmo instante, ela sentiu que a hemorragia havia cessado. No mesmo instante, a hemorragia havia cessado. E quando Jesus vem assim, a gente tem que imaginar, viu, gente? Porque eu me imagino que sou eu lá, essa mulher. Não tem nome, não fala da idade, não fala, sou eu. Estou lá. Aí Jesus olha para a multidão e fala: quem me tocou? E eu, tímida do jeito que eu sou, eu já me escondo. Ai, Jesus amado. E estou ali ainda, né, naquele êxtase, estou curada, meu Deus, eu não posso gritar, eu não posso gritar. E eu não grito nada, né, então eu não posso. Aí os discípulos viram e falam assim: mas que pergunta é essa, quem me tocou, né? Está todo mundo aí, a multidão te tocando, o senhor pergunta isso? Ai, meu Deus. Jesus já sabia quem era ela. Jesus sabia onde ela estava. Jesus sabia que já tinha sido curada. Mas Ele queria que ela se apresentasse para ser testemunha do seu poder. E para que ela pudesse olhar nos olhos do Senhor e ter aquele momento maravilhoso. Ele não só trouxe sobre ela a cura física, mas Ele trouxe sobre ela uma cura emocional.
Porque você imagina viver 12 anos longe de todo mundo. Você imagina viver longe das pessoas que você ama. Porque da mesma forma que um toque, o toque em Jesus, ou o toque de Jesus te faz bem, o toque de quem você ama cura a alma, cura feridas. E naquele momento onde Jesus a curou e a transformou numa pessoa pura, numa pessoa curada, liberta, Ele trouxe ela de volta à sociedade. Ele devolveu ela à sua família. Então o toque, o poder do toque em Jesus é o que nós precisamos. E é muito simples. Às vezes nós não temos experiências com o Senhor, porque nós achamos que nós temos que falar palavras difíceis nas orações, porque nós precisamos saber Gênesis a Apocalipse, decor, porque nós precisamos ser mais santos, mais puros, porque nós precisamos. Mas tem um louvor maravilhoso que diz: vem, filho amado, vem como estás, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. E é isso que o Senhor quer. Apenas isso, algo tão simples, mas com um significado tão grande, que traz uma transformação tão grande na nossa vida, na nossa casa, no nosso interior. É tocá-lo na sua simplicidade. Jesus é simples. O simples traz o sobrenatural sobre nós. Sabe, amados, eu aprendi a tomar posse de toda palavra que vem. Seja do púlpito, seja na leitura, seja no louvor. Porque é algo tão simples, mas é para mim. É algo tão complexo, mas é para mim. Se está falando é do meu Pai, é para mim. Mas demora para acontecer determinadas coisas? Demora. Dói muitas vezes até determinadas coisas acontecerem? Sim. Mas a certeza deste Deus que age em nosso favor é maior do que toda e qualquer espera, do que todo e qualquer problema. Esse ano é o ano do quê mesmo? De romper. Rompa agora. Não terminou o ano, mas está terminando. Rompa agora com toda e qualquer religiosidade, com toda e qualquer falta de fé, de coragem. E toque nas vestes do seu Pai. Porque se ele foi para a multidão, ele foi porque ele queria um encontro real com ela. E ele quer a todo instante um encontro real conosco. Ah, mas eu já tenho Jesus. Mas ele quer mais. Ele quer mais, ele tem mais. Feche os seus olhos. Não basta estar na multidão. É preciso tocá-lo. Tocá-lo com fé, com verdade. Ele conhece o seu coração. A fé faz toda a diferença, traz transformação. Ele quer te dar coragem. Oh, serecantarabalaia, soreandarabalaia. Oh, aleluias. Fala com o Senhor. Fala com o seu Pai. Se achegue bem pertinho dele. Fala para ele o quanto você o ama, o quanto você o deseja.
quanto você anseia por este encontro com Ele. Um encontro que venha transformar-te, um encontro que venha abalar a sua estrutura, um encontro onde você vai ouvir a voz dEle. Oh, Sere Cantarabalaias, onde você vai abrir os seus olhos e vai vê-lo, estendendo as suas mãos para você, onde um toque vai quebrar toda e qualquer barreira. Oh, Sere Cantarabalaias, Sore Cantarabalaias. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque, apenas um toque. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Um toque, um toque, apenas um toque, apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam, adoração. Apenas um toque, apenas um toque. A igreja se prostra e eu me rendo em adoração. Um toque, Aleluia, apenas um toque, algo tão simples, transforma, te salva. E é tão lindo que Jesus, no versículo 34, o último, ele fala: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E a paz que Jesus tem excede todo entendimento, não é verdade? Coloca a mão no seu coração. Santo Espírito de Deus, nós nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti, Senhor, não pelo que Tu faz, mas pelo que o Senhor é. Pelo que o Senhor é em nossas vidas. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso maior amor. Tu és Deus acima, Senhor, no céu, mas é Deus aqui também na terra. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Consolador, Tu és o nosso curador, o médico dos médicos. Tu és Deus provedor, Tu és Deus que nos ouve, Tu és Deus que nos cuida. Oh, Santo Espírito de Deus, Tu és aquele que nos faz descansar em verdes pastos.
Tu és aquele que faz com que nós venhamos a descansar à sombra do Onipotente. Não há outro maior do que o Senhor em nossas vidas. Não há outro que nós desejamos mais. Queremos tocar a Ti, Senhor. Queremos render toda a honra, toda a glória, toda a adoração unicamente a Ti, Senhor. Porque somente o Senhor que nos preenche. Oh, serecantarabalaia, sorecantarabalaia. Neste momento colocamos as nossas casas, as nossas famílias, Senhor, nas Tuas mãos e também clamamos para que eles também venham experimentar deste toque, para que os nossos lares também venham ser transformados, para que nos nossos lares também haja adoração a Ti, meu Pai, para que todo ídolo caia em nome de Jesus e somente o Senhor seja exaltado. Oh, serecantarabalaia, soreandarabalaias. Oh, Santo, 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 toca em nossas mentes e transforma-nos, Senhor, para que possamos ter os Seus pensamentos. Toca em nossos corações neste momento, Senhor, para que os nossos sentimentos se unam ao Teu coração e sejam o mesmo, meu Pai. Oh, serecantarabalaia, soreandarabalaias. Traz as Suas chuvas de bênção, Senhor. E assim como aquela mulher, Senhor, no mesmo instante em que creu e Te tocou, ela foi curada e teve a vida transformada. Que neste momento, Pai, nós também possamos Te tocar e ver a nossa vida totalmente em transformação, em louvor para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Fala para quem está do seu lado para a gente encerrar. O tocar em Jesus muda destinos. Está preparado, gente? Aleluia. Santo Espírito de Deus, eis a Tua palavra, palavra viva, palavra cheia de esperança, de vida. Oh, obrigada, Santo Espírito, por este dia. Clamo a Ti que Seus filhos continuem, Senhor, na Tua presença, a Te tocar, a Te buscar e a viver o sobrenatural. Que até o final deste ano eles possam ver a pedra rolando, novos destinos, novas histórias e testemunhos vivos do cumprimento da Tua promessa sobre a casa, sobre a vida, sobre os negócios dos Seus filhos, sobre os ministérios dos Seus filhos, em nome de Jesus. Igreja, eu Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos vemos domingo de manhã na grande festa. Amém? Deus te abençoe. Aleluia.